O nacionalismo é insuficiente? Neste vídeo iremos responder aos argumentos do Jones Manuel a respeito da burguesia industrial brasileira, o nosso processo de industrialização, as relações com a classe trabalhadora e o projeto nacionalista de desenvolvimento nacional. Eu me chamo Thiago Araújo e se você é novo aqui no canal, eu já peço que se inscreva e deixe um gostei nesse vídeo que nos ajuda bastante no engajamento. Caso você queira colaborar aqui com o canal, temos a chave Pix na descrição do vídeo e também o clube de membros do canal, onde temos conteúdo exclusivo, inclusive sobre essa questão da industrialização brasileira. Eu não sei a política do Jones Manuel a respeito de utilização do seu conteúdo para reacts, respostas e afins, então para fins de segurança eu irei responder a tese que o Jones Manuel apresenta. Irei passá-la aqui brevemente, os pilares centrais, é um vídeo de mais de 40 minutos, então na verdade eu prefiro até que vocês assistam o vídeo dele e depois assistam a minha resposta. Assim vocês estarão a par do debate de maneira honesta e poderão tirar as suas conclusões. O vídeo do Jones Manuel tá no link aqui na descrição. Mas fazendo um apanhado, eu criei aqui um pequeno sisteminha que concatena a tese central do vídeo dele, partindo do pressuposto do nascimento da elite brasileira, ou seja, ele apresenta a origem latifundiária do Brasil para falar sobre a elite burguesa. Particularmente eu já tenho diversos problemas com isso, porque o tema a respeito do nacionalismo e a herança dele, as características positivas e negativas no século XX, dizem respeito muito mais a uma burguesia industrial e não ao nascimento da nossa burguesia latifundiária. Mas aqui neste primeiro momento não ficarei levantando os meus contrapontos, eu vou deixar para o segundo momento do vídeo, tá bom? Então ele apresenta o nascimento da nossa elite econômica quanto uma elite oriunda de um regime colonial. Então as estruturas econômicas deste tipo de relação se preservaram mesmo com a nossa independência. Então a elite agroexportadora coloca o Brasil em uma posição de submissão aos interesses externos. A partir desta argumentação, há dois links que ele fará, com a tendência de integração da indústria brasileira juntamente ao capital externo e às multinacionais e o nascimento da nossa indústria nascida a partir do ciclo do café, ou seja, da defesa e dos capitais providos pelo café. A despeito da congruência da tese inicial, ele pontua que esta indústria, esta burguesia industrial, chegou a entrar em conflitos específicos com o sistema bancário, com as elites agrárias e mesmo com as multinacionais. Isso é, conflitos na área tarifária, na área tributária, na política de concessão de crédito, na política cambial, em diversas arenas. Mas ele apresenta que, a despeito desses conflitos, a indústria, os industriais, essa burguesia industrial, não poderia ser um agente revolucionário por só defender políticas de seu interesse, que seriam as políticas industriais, que via de regra chegaria até alguns atritos com outros setores pró-colonização da economia nacional. Ele pontua que esta burguesia industrial estaria inconformes com projetos industrializantes não só por questão de seu interesse, mas com a contrapartida de evitar a organização da classe trabalhadora, por temer o empoderamento dessa classe que ameaçaria os seus interesses. E aí ele pontua que a burguesia industrial, mesmo sendo industrial, nunca foi favorável à reforma agrária e mesmo fez oposição às leis trabalhistas, antes mesmo da formulação da CLT propriamente dita. De forma geral, ele aponta que os interesses da classe burguesa industrial nacional impossibilitavam a conciliação de classes, porque parte vultosa dos seus lucros vinha da expoliação e da alienação da classe trabalhadora. Em um segundo ato da tese central, eu sinto que há algumas confusões na apreciação da questão. Ele pontua que a burguesia prefere perder do que conciliar. Então, diante da condição que se alvora no Brasil, das multinacionais, do capital estrangeiro se fixando no país, asfixiando os próprios interesses industriais, estas remessas de lucros causariam uma descapitalização
resultando, como forma de sobrevivência da burguesia industrial nacional, para compensar essas perdas oriundas do processo de colonização através das multinacionais no setor industrial, a forma de compensar isso seria uma exploração ainda maior da classe trabalhadora. Com base nessas pressuposições, ele vai até o momento pré-golpe, onde ele aponta que a burguesia industrial nacional preferiu antes derrubar Jango do que dignificar o trabalhador, porque esta burguesia industrial nacional só sobrevive da expoliação da mão de obra da classe trabalhadora. Na esteira desse processo, para compensar as perdas, a burguesia industrial prefere se aliar ao capital estrangeiro que a asfixia ou então se entregar de vez ao rentismo, retirar os seus capitais da produção e viver de renda, deixando o mercado a ser dominado pelas multinacionais. Então, a partir de toda essa estrutura narrativa que ele monta, ele conclui: nacionalismo não é uma solução por si só. Ela não soluciona os problemas de interesse da luta de classes. Nesse sentido, então, o nacionalismo dá uma posição de destaque para essa burguesia que não está compromissada com os interesses nacionais, e o custo disso é a expoliação das classes trabalhadoras, então para ela nada muda no nacionalismo. Há um suposto desenvolvimento industrial, mas na prática as condições do trabalhador se mantêm as mesmas. Até aqui eu só pontuei os argumentos que ele apresenta naqueles 40 e tantos minutos de vídeo. Agora vamos para as problematizações, a começar pelo pressuposto do vídeo. Tentar equiparar a tese, que é sim muito bem assentada em termos acadêmicos, de que a nossa elite econômica rural, latifundiária, tem um laço umbilical com a divisão internacional do trabalho, preserva estruturas semicoloniais ou propriamente coloniais. Isso está correto, mas extrapolar as linhas dessa análise para tentar jogar justamente essa característica da nossa agricultura, da nossa vocação agrária de Brasil para cima de uma elite burguesa industrial faz pouco sentido, uma vez que ele mesmo pontua que os industriais chegaram a ter rinhas de disputas com a própria agricultura e outros setores, como por exemplo o capital externo e as políticas bancárias. Ainda nesse primeiro ponto, vale também os comentários a respeito da industrialização a partir do café, como se houvesse uma continuidade daquelas elites latifundiárias, escravistas, semicoloniais com os industriais paulistas, o que, em alguma medida, você pode sim apontar como é clássico na nossa historiografia, nas nossas histórias de economia do país, apontando que os lucros oriundos da lavoura favoreceram sim e transbordaram para uma nascente indústria em São Paulo. Mas mais do que isso, a partir da crise de 29, as medidas de proteção ao café favoreceram um processo de protecionismo e câmbio favorecido para o surgimento de indústrias locais, um aprofundamento do processo de internalização da economia. Ou seja, não é tão preto no branco como se a burguesia industrial fosse uma cópia Ctrl-C, Ctrl-V, com todos os vícios, inclusive comportamentais e de análises estruturais das elites rurais. Isso não é verdade, mas muitas pessoas podem vir a se confundir e de maneira atabalhoada criar um conceito de uma elite que permanece no poder, preservando as estruturas coloniais e afins, quando não é exatamente isso que aconteceu. Se você quiser aprofundar um pouco mais essa discussão a respeito do efeito da produção do café a partir de 29 para o surgimento da indústria no Sudeste, sugiro que você confira o nosso vídeo aqui no canal só a respeito deste tema, tá bom? Tá aqui no izinho, eu não sei de que lado que tá, mas vocês podem conferir aí. Quando a gente começa a analisar estas bases, ou seja, de que existe uma elite econômica contínua no poder, que está intimamente ligada com a divisão internacional do trabalho e busca propositalmente, devido aos seus interesses de classe, periferizar o Brasil em ambiente econômico. Quando a gente analisa essa abertura na argumentação com a conclusão
de que o nacionalismo não é uma solução, porque ele não resolve a questão da luta de classes, ele permite a expoliação do trabalhador, existe aqui uma grande incompreensão a respeito do que seria uma revolução nacional. Uma revolução nacional não pode compreender os interesses específicos de uma única classe, afinal, é uma revolução da nação. A nação envolve todos os grupos de interesse, todas as classes produtoras, segundo o paradigma da centralidade da questão nacional. Pontuo isso porque as pressões proletárias direcionadas por uma classe intelectual que defendiam a expoliação franca, no caso a tese e a militância dos comunistas, tentando angariar o apoio das massas trabalhadoras pauperizadas, e isso culminava num movimento agressivo em retaliação dos industriais. Isso é, as condições que o livre mercado impunham colocavam os trabalhadores numa condição de penúria absoluta, e é totalmente justo que eles queiram se associar para reivindicar melhores condições. Mas a partir do momento em que um grupo político organizado tenta tomar essas massas para defender que é necessário abolir a propriedade privada, tomar os meios de produção e afins, você radicaliza ainda mais os industriais para ter políticas agressivas do contrário, o que explica o movimento dos industriais de tentarem a toda forma desmobilizar as organizações trabalhadoras. Em suma, a lógica de uma não presença do Estado, uma não justiça social, é o que cria as condições para o comunismo e, consequentemente, gera a luta de classes, ou seja, a ausência de um Estado nesse contexto de anarquia, onde é uma classe contra a outra, evidentemente vai culminar na vitória, ou seja, o esmagamento da opositora, ou seja, ou uma ditadura empresarial ou uma ditadura do proletariado, mas em ambos os casos não é uma revolução nacional. A nação perde nesses casos. E este diagnóstico de que o liberalismo promove o comunismo e joga o país em estado de anarquia até o triunfo de uma dessas ditaduras era a tese da conciliação de classes, aqueles que diziam que o Estado deveria se fortalecer para não só promover uma legislação social, favorecer os empreendimentos de modernização da economia brasileira, como conciliar os interesses em alguma instituição política que nivelasse o peso de ambas as classes para tirar uma síntese desse processo através de uma política pacífica, respeitando tanto a dignidade dos trabalhadores como o direito à propriedade e o justo lucro. Este foi o raciocínio de Vargas. A era Vargas de 30 a 45 caminhou neste empreendimento de racionalização do Estado, até porque, com base na história brasileira, ao analisarmos as condições sociológicas da nossa sociedade, há um problema central. Na história do Brasil sempre houveram duas classes, ou seja, os senhores e os escravos, mas à margem da luta de classes existia um terceiro sujeito nessa relação de forças. Só para contextualizar, a forma como a elite econômica influenciava a vida social, ela não só tutelava a mão de obra escrava, se assenhoreava dela como um objeto, de fato, de maneira extremamente desumana. Trabalho era uma coisa extremamente mal vista, coisa de escravo. Isso é uma das partes mais terríveis do legado colonial que nós tivemos, mas, ao mesmo tempo, estes senhores também usavam da sua influência para dominar as instituições públicas, ou seja, o que existia de estatal no período colonial estava à mercê da influência patriarcal destes coronéis, desses senhores de engenho, que tinham controle dessa máquina, gerando um Estado altamente clientelista, ou seja, indicava ali parente, amigos e afins. Então gerou-se uma classe do meio que era composta principalmente por mestiços que não tinham local nessa sociedade estamentária. Eles não eram escravos, mas também não eram fidalgos. Então cabia-lhes fazer este agrado para conseguir um local no Estado, uma forma de sobreviver dentro do Estado. É por isso o nome de Estado clientelista. Estes sujeitos eram clientes dos coronéis que conseguiam influir através do seu poder econômico dentro da máquina pública. O que acontece é que, independente do julgo moral
da qual esse processo se consolidou no período colonial, fato é que esta elite do meio, que parecia perdida nessa grande dualidade do período colonial entre senhores e escravos, ela não era uma elite comerciante, tal como a gente viu na Europa, com a burguesia para fazer as revoluções nacionais, mas era uma classe, muitas das vezes, muito bem letrada. Na perspectiva de conciliação de classes em um período moderno, era necessário aproveitar uma classe do meio capaz de se especializar para a fundação de um Estado nacional pragmático, de um Estado técnico, não vítima do patrimonialismo. Esta classe do meio teria que erigir um Estado de cunho técnico capaz de domar ambas as classes. A partir desse processo, seria possível racionalizar a vida econômica do Brasil, não só garantindo a cidadania dos marginalizados, agora não mais escravos, buscando uma legislação social para os amparar, para os tornar cidadãos dignos de direitos, como também disciplinar a burguesia nacional, fosse ela da agricultura, fosse ela industrial. Sendo assim, é um modelo de Estado excepcionalmente tutelar. A forma que este conceito se cristaliza ao longo da Era Vargas está dentro do aparato de Estado de profissionalização da máquina pública. O DASP, por exemplo, era um departamento para a qualificação da mão de obra do Estado, inclusive se iniciando os concursos para conseguir compor um Estado não clientelista, retirar essa influência patrimonial do Estado para que ele seja uma entidade que não responda a uma parcela ou outra da sociedade, mas seja autônomo e dotado de racionalidade, composto através de pessoas técnicas que busquem o melhor para o coletivo. Juntamente do DASP, a gente também tem, por exemplo, o Ministério da Revolução, o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho era visto como o Ministério da Revolução porque o que a Revolução de 30 trazia de elemento novo, paradigmático para a vida social no Brasil, era a dignificação do trabalho. Agora, a questão social não seria mais caso de polícia. Ser trabalhador não seria mais uma vergonha. Seria o que enobrecia o cidadão brasileiro de bater no peito e de se dizer um cidadão brasileiro. E aí que nasce o slogan, né? Trabalhadores do Brasil. A brasilidade intimamente conectada com um contexto de trabalho, ou seja, você só é um bom cidadão se você trabalha. O que nós estamos dizendo aqui é que houve um esforço para profissionalizar o aparato de Estado para guiar a economia e a questão social segundo uma ótica de conciliação de classes, ou seja, o Estado e essa elite burocrática técnica seriam os tribunos para possibilitar tal conciliação, uma vez que soltos em estado de anarquia, sem alguém que mediasse essas relações, seria impossível. A partir desse raciocínio, fica muito claro que os industriais, de fato, não poderiam ser agentes revolucionários, por representar apenas uma fração da sociedade. Mas, da mesma forma, a massa trabalhadora por si também não, segundo essa lógica, pois ela também representa a parcela e não o todo da nação. Dentro do Estado Novo, temos alguns elementos muito interessantes para aprofundar essa discussão, a começar a tentativa de implementação do corporativismo e a sua consequente falha. Nós temos um vídeo exclusivo no Clube de Membros só sobre essa questão, as tensões entre as confederações da indústria e um dos assessores técnicos do Ministério do Trabalho, que foi o Oliveira Viana, que foi o homem que tentou tirar do papel as disposições de um modelo corporativista previstas na Constituição de 37. A essa altura, ao final da década de 30, a gente já tinha uma burguesia industrial estabelecida, composta majoritariamente por industriais nacionais, tendo inclusive uma mentalidade da necessidade de defesa dessa nacionalização da indústria através de industriais locais que estariam conglomerados para a defesa de seus interesses nas confederações. A questão das confederações é uma questão de debate dentro do Estado Novo,
porque, segundo o assessor especial do Ministério do Trabalho, ao tentar implementar um modelo corporativo no Brasil, existia a necessidade da implementação de uma associação das indústrias em caráter vertical, ou seja, as associações patronais e proletárias, ou seja, as associações que vão abrigar os múltiplos sindicatos, deviam respeitar um recorte de setor da economia, coisa que os industriais não faziam porque temiam o seu enfraquecimento. Os industriais queriam um modelo horizontal de organização social, isso é, federações de caráter regional e não por recorte do setor da indústria. Um exemplo mais prático aqui, o projeto proposto para institucionalizar o que a Constituição de 37 havia previsto a respeito da organização corporativa, dizia que as federações regionais da indústria deveriam se subdividir em setores da economia que se interligassem. Por exemplo, a Federação do Café deveria interligar os agricultores, os empacotadores, os torradores de café e os comerciantes de café. Estes comporiam uma federação, mas os industriais, principalmente paulistas e cariocas, queriam federações regionais compondo diversos setores da economia, conglomerando setores econômicos que de fato não tem nada a ver um com o outro. Por exemplo, na Fiesp, que era a Federação das Indústrias de São Paulo, conglomeravam ali dos ramos da metalurgia, com indústrias de cerveja, com celulose, enfim, era uma celeuma, era um monte de gente que só estava junto para a defesa de um conceito de uma política industrial e não para debater especificidades sobre o seu campo de produção específico. Na realidade, estes órgãos, essas federações, acabaram mais servindo para criar um lobby que fortalecia os industriais para conseguir impedir políticas que não lhes eram favoráveis. Fica muito claro nesses embates a tentativa dos industriais de retirar os poderes políticos das associações dos trabalhadores, por exemplo, enquanto tentavam resguardar para eles o controle de diversas áreas econômicas do Ministério da Fazenda, como, por exemplo, a política tarifária e a política cambial, conseguindo resguardar inclusive o caráter de órgão consultivo, toda vez que alguma questão econômica relacionada a importações, exportações e câmbio, se tinha presença ali de técnicos da indústria para assessorar os ministros do governo. De maneira sucinta, para a gente não entrar muito neste debate, o que aconteceu é que eles esvaziaram completamente a proposta da Constituição de 37 e o projeto do Oliveira Viana de criar um modelo corporativo de orientação vertical, integrando os setores da economia segundo o interesse em comum no bem da produção, enquanto as confederações permitindo a existência, a continuidade da existência de organizações como a FIRJ e a Fiesp, elas tinham um caráter muito mais de atuar em arena política, tentando influenciar através de lobby a máquina pública. Então aqui fica muito claro que os industriais, evidentemente, não são nenhum santinhos, o que só fortalece o ímpeto inicial do próprio Ministério do Trabalho, que queria tutelar essas federações e desmantelá-las, mudando a sua composição, porque via o perigo nocivo destes lobbies tentando sequestrar as políticas de Estado em benefício próprio, muitas vezes ferindo o bem comum. Tanto é que através dessas federações compostas dessa forma geral, abrangendo diversos setores da economia, que eles tentavam fazer pressão para atravancar as melhorias sociais das relações de trabalho. Só que perceba, tutelar essas classes, essas representações e reorganizá-las de maneira positiva à economia nacional seria muito mais eficiente do que você partir para uma defesa atabalhoada de expropriação em massa, de revolução, de classe trabalhadora esmagando o empresariado, mandando direito à propriedade para o inferno. A proposição comunista é totalmente alucinada frente ao debate que estava ocorrendo na época e que poderia ter arranjado uma saída muito mais harmônica, menos sangrenta e funcional do que as proposições comunistas. O engraçado é que depois dessa vitória dos industriais na forma de organização das federações da indústria e do corporativismo do Estado Novo, eles começaram a se preocupar com os rumos pós-guerra. Isso é, em breve as indústrias americanas e europeias logo se reorientariam do esforço de guerra para a produção de bens de consumo.
Isso mudaria drasticamente a posição da indústria nacional, que passaria a sofrer com a concorrência da produção externa, o que poderia acabar com este processo de internalização que nós estávamos passando da nossa economia, ameaçando a existência destes estabelecimentos industriais nacionais. Então se iniciou uma grande política nacionalista por parte das indústrias para tentar se defender. Só que perceba, nesse ímpeto egoísta da indústria, eles pegam um nacionalismo, que é o nacionalismo que o Jones Manoel critica, que é um nacionalismo que visa apenas o interesse exclusivo de sobrevivência da indústria. Ao meu ver, isso é natural, porque um industrial ele não é obrigado a ter uma mentalidade de Estado. Isso é dever das pessoas em cargos de governança, que estes devem submeter as opiniões dos industriais a um arranjo maior em benefício da nação como um todo. Só que olha que ironia engraçada. Nessa guinada supernacionalista dos industriais brasileiros temendo o capital estrangeiro e as multinacionais que começariam a se alvorecer aqui, o principal nome que inclusive começaria a ocupar funções dentro do Estado para a criação de política cambial, política tarifária, políticas protecionistas como um todo, foi o industrial Roberto Simonsen, que é bem célebre na nossa historiografia por um debate contra um liberal mais proeminente à época, que foi o Goodin. Só que olha que engraçado, o Simonsen ele começou a se aproximar de diversos setores nacionalistas politicamente para conseguir melhor definir, melhor aparar os seus discursos e as suas posições em defesa da indústria nacional frente à reabilitação das indústrias externas. O assessor que fazia os discursos do Roberto Simonsen na Fiesp era Heitor Ferreira Lima, que chegou a ser segundo secretário do PCB. Foi estudar na União Soviética, inclusive. Então, assim, como que a indústria pode ser toda essa questão malvada que vai acabar, o nacionalismo não vai solucionar nada? Só que os comunistas estavam junto da Fiesp em muitos momentos. O que eu tô querendo dizer aqui não é que a Fiesp era boazinha, é que a Fiesp teve diversos momentos, diversas metamorfoses e diversos conflitos internos, que é o que eu gostaria de aprofundar aqui também. Durante o governo Dutra, o segundo governo Vargas, o governo Café Filho e o governo JK, o capital estrangeiro se fazia cada vez mais presente. Economistas liberais ganhavam cada vez mais proeminência na oposição, e conforme as multinacionais se estabeleciam em certos momentos com maior ou menor velocidade, mas continuavam se estabelecendo no país, a Fiesp, pela forma como ela era constituída, sem um recorte de setor econômico, mas conglomerando todos os industriais de uma determinada região, acabou assimilando gerentes de multinacionais brasileiros que representavam conglomerados estrangeiros no Brasil. Estes caras tinham assento dentro da Fiesp. Então, se por um lado nós temos o Simonsen e mesmo o Evaldo Lodge também na Firge, no Rio de Janeiro, ambos tentando fazer conciliações com setores nacionalistas, por exemplo, o Simonsen muito próximo de certos setores do PCB, depois com a CEPAL, o Lodge vai ter um ótimo trâmite com a CEPAL e com o segundo governo Vargas. Toda essa movimentação é por conta de uma crise interna também. Enquanto parte dos industriais, aqueles que são nacionais, estavam tentando se aliar ao nacionalismo, nesse caso sendo um elemento revolucionário em prol de uma revolução nacional, dentro da Firge e da Fiesp tinham esses representantes de organizações estrangeiras. Eram as alas neoliberais que diziam que a gente tinha que abraçar cada vez mais as multinacionais, deixar o câmbio livre, acabar com o protecionismo. Muita dessa gente ligada ao Goodin, com as suas pressuposições de que a economia nacional era atrasada, de que a gente só tinha quinquilharias aqui, a gente precisava de um choque com a chegada das estrangeiras e do capital externo para modernizar o parque industrial brasileiro, independente desse parque industrial ser comandado por brasileiros ou não. Então, dentro da retórica do Jones Manoel, quando ele fala sobre essa questão de a gente mandar remessas e mais remessas de lucro para fora, uma certa apatia do industrial brasileiro, como se eles ficassem parados assistindo isso, falando assim, ó, então eu vou pressionar mais a classe trabalhadora, vou espoliar mais dela, se tudo der errado, eu pego todo o meu capital e invisto em rentismo.
como se ele visse isso com uma extrema indiferença, quando na realidade não. Existia um combate árduo e mesmo conexões, uniões com setores nacionalistas. E pasmem, não só era um caso específico do Simonsen com o Heitor Ferreira Lima. Nós tínhamos, por exemplo, o próprio Matarazzo sobrinho financiando o PCB para lutar contra multinacionais que se estabeleciam no estado de São Paulo para a fabricação de latas, por exemplo. Então é isso mesmo, diferente da apatia a qual o Jones Manoel está falando, que os industriais brasileiros estavam ali meio que tanto faz quanto tanto fez, eles estavam mesmo financiando o Partido Comunista do Brasil para ajudar na defesa de uma luta pela industrialização nas mãos do capital nacional. De forma geral, a gente pode dizer que o Jones Manoel ele omitiu muita coisa a respeito da atuação e dessa transição dessa geração de nacionalistas na Fiesp e nos centros industriais, que era a geração Simonsen-Lodge, para então entrar a geração dos cadetes, como eram chamados esses representantes das multinacionais, que queriam cada vez mais combater os protecionismos e o poder dessas associações industriais nacionais. Houve também um erro muito profundo dos próprios industriais em não ter fortalecido o projeto corporativista, que em última instância os tutelaria, mas os protegeria também dessa concorrência desleal do capital externo. O modelo corporativo estaria muito menos suscetível às pressões estrangeiras do que uma democracia liberal. Essa parte é um tanto quanto engraçada, porque no governo JK, por exemplo, em decorrência da rápida industrialização e a especificação da indústria em diversos novos setores, começaram a surgir associações paralelas à Fiesp e à FIRJ e à própria Confederação das Indústrias Brasileiras, que eram associações e grupos para setores específicos da economia, tal como a Constituição de 37 no corporativismo queria ter feito desde o início. Então, no fim das contas, essas associações menores, elas estiveram muito ligadas nas mãos das multinacionais, que foram tolhendo o poder e a barganha política da Fiesp frente ao governo federal, que começou muito mais se balizar com técnicos próprios e através dessas associações específicas do que propriamente ouvir a Fiesp, a FIRJ, etc., quando estas mesmas não haviam sucumbido aos discursos neoliberais. Por exemplo, a FIRJ, ainda nos anos 50, quando o Lodge sai da presidência, a ala neoliberal consegue dominar a FIRJ. Então eles perdem completamente o controle sobre os órgãos de associação da indústria. Os industriais nacionais que queriam lutar por uma industrialização brasileira perdem mesmo as suas próprias associações, em um modelo que, ironicamente, eles mesmos lutaram contra o Ministério do Trabalho lá em 39 para que ele fosse mantido, que seria essa associação de diversos setores da indústria, ao invés de proteger as federações segundo setores da economia e compostos por industriais nacionais. Para a gente concluir aqui os problemas estruturais da economia, essa impossibilidade de regular o capital estrangeiro se tornou muito evidente devido ao avanço através das multinacionais que patrocinaram diversos economistas, diversos agitadores, polemistas, a colocar esse estigma sobre o nacionalismo e sobre os industriais brasileiros. Então é aí que, através desse financiamento, desse aporte externo, começa-se a adotar uma política de entrismo nas associações industriais até tomá-las e, ao mesmo tempo, até afastar completamente e, posteriormente, quebrar os industriais nacionais, abrindo caminho apenas para as multinacionais. O retrato disso, por exemplo, é antes mesmo do governo JK, a Instrução 113 da SUMOC, que favorecia de maneira brutal as multinacionais, não tendo que participar dos leilões de câmbio para conseguir o acesso às suas importações. As multinacionais tinham uma condição especial onde elas poderiam importar os seus maquinários, muitas vezes até com isenções fiscais, sobre a forma de remessas de lucros e investimentos nos polos industriais sitiados cá no Brasil. Sendo assim, houve uma impossibilidade de regular e combater o capital estrangeiro e ele foi se fixando cada vez mais
mais fundo na política brasileira até dominar o cenário político também. A expoliação da classe trabalhadora nesse sentido se torna então regra, uma vez que os industriais nacionais nessa enrascada viam, como o Jones Manoel colocou, ou a expoliação do trabalhador ou iam para um campo rentista. Só que o que não ficou claro é que essa expoliação se manteve de forma sistemática sob as mãos das multinacionais também. Afinal, qual é o peso da legislação de proteção do trabalho frente a um conglomerado internacional da qual as sanções da nossa justiça do trabalho não fazem nem cosquinha em um orçamento de uma multinacional? De tal forma, agora o trabalhador não estava mais tendo que barganhar com um empresário local, onde ele ainda tinha como se associar em um sindicato, uma confederação de trabalhadores, para então bater de frente com essas associações das indústrias locais. Agora não havia mais como fazer pressão frente a esses conglomerados. Então, é aí que as pontes de diálogo se fecham de vez. Mais do que isso, também há um encerramento de diálogo entre classes produtores da indústria e o trabalhismo, o que explica o definhar político do trabalhismo na década de 60, uma vez que ele se propunha a conciliar classes industriais nacionais e trabalhadores nacionais, elas simplesmente sumiram. As multinacionais não tinham por que ter uma política de conciliação em torno de um projeto nacional em um país que eles nem eram residentes. A matriz estava cagando para os projetos de desenvolvimento das perspectivas desenvolvimentistas trabalhistas, nacionalistas. Isso explica porque no alvorecer dessa geração dos cadetes, de representantes das multinacionais que integravam os assentos na Fiesp, fazia sentido qualquer ponte de diálogo com o trabalhismo. Seria melhor governos cada vez mais neoliberais que dessem cada vez mais protecionismo às multinacionais. Uma industrialização veloz, modernização de 50 anos em 5, só que sem analisar a nacionalização desse parque industrial, o que culminou com esse processo de dependência. Mesmo as associações corporativas que tentavam sobreviver através de entidades privadas, como é o caso da Fiesp e da Firge, acabam desmanteladas com esse processo de entrismo. Sendo assim, é impossível a conciliação de classes a partir da desnacionalização da economia, jogando o país na luta de classes real. O capital externo esmagando o trabalhador brasileiro, que não tem como mais defender uma política de conciliação. Afinal, vai conciliar com quem se não tem industrial nacional mais? Nesse caso, a tese corporativa, mesmo tendo fracassado em terreno político, tendo perdido espaço com a redemocratização e mesmo antes no enfrentamento com a Fiesp, ela se mostra certa em campo teórico. De fato, a não organização vertical da economia brasileira em formato corporativo impossibilitou uma conciliação de classes profunda, capaz de pactuar um compromisso em torno do desenvolvimento nacional nas mãos de nacionais. Uma vez que esse pacto não se firmou, a economia tendeu a se desnacionalizar e cair frente o que os próprios industriais temiam ali no final da Segunda Guerra, que era a força com que as indústrias europeias e americanas viriam ao Brasil no pós-guerra. De fato, vieram e devastaram o campo dos industriais nacionais. Nesse sentido, os industriais nacionais faliram ou foram viver de rentismo, tal como o Jones Manoel disse, mas perderam uma guerra que eles tentaram travar. A classe trabalhadora não teve a mínima chance de tentar uma barganha contra esses conglomerados externos. O projeto de uma economia nacionalista ruiu frente à dependência externa e o que nós acabamos vendo foi a luta de classes, onde a ditadura empresarial triunfou, só que essas empresas não eram brasileiras. A conclusão é que o Jones Manoel ele abordou o tema de maneira incompleta e apresentou uma solução que é uma solução para tudo menos para a Revolução Nacional. Não é uma revolução nacional que ele prega. Ele prega uma ditadura do proletariado. Ele não defende um contrato de classes que, de fato, como um todo, compõe o Brasil. Ele defende um particularismo. Se o nacionalismo é simplesmente desenvolver o país de qualquer forma que seja,
Aí eu concordo que ele é incompleto. O nacionalismo integral, de forma satisfatória, de forma a responder às angústias dos tempos modernos, ele deve ser corporativo e católico. Um pequeno adendo porque eu achei que a conclusão não ficou clara. O problema central da transição entre Estado Novo e a redemocratização foi não ter conseguido concluir o processo de erigir um Estado técnico que tutelasse as classes patronais. A consequência disso foi que a imposição da democracia liberal veio em um contexto onde as relações de poder político entre as associações patronais e operárias já estavam desbalanceadas devido à sabotagem da institucionalização do modelo corporativo vertical. O Estado não havia conseguido ocupar a posição de tribuno nas relações de classe, adotando apenas medidas paliativas para atender os anseios da classe trabalhadora. A permissividade com o capital a partir do retorno democrático permitiu uma hiperconcentração ainda mais voraz, excluindo mesmo os industriais nacionais, que foram alijados das instâncias políticas através da corrupção do capital ao favorecer as teses liberais que abriam o país às multinacionais, que detinham uma escala completamente desproporcional, além de favorecidas pelas teses de rápida modernização. Nesse ponto, era inviável a conciliação de classes porque a ditadura empresarial já havia se estabelecido. O Estado já não tinha mais meios para se impor como tribuno técnico porque a democracia liberal havia aberto espaços para que correntes intelectuais e o poder econômico se enraizassem dentro das instituições nacionais. As tensões já não eram mais entre a burguesia nacional versus o proletariado, mas entre os trabalhadores e os conglomerados internacionais, que nem mesmo o Estado detinha meios para confrontá-los dentro da institucionalidade democrática. O jogo estava completamente desbalanceado. A classe trabalhadora havia sido esmagada. Ironicamente, mesmo nesse cenário que persiste ainda hoje, a única saída é o nacionalismo. Porque nesse grau de dependência, a luta não é mais entre classes, uma vez que a classe burguesa industrial nacional foi extinta e com a nossa institucionalidade é impossível a classe trabalhadora enfrentar este capital internacionalizado. A luta hoje é entre a nação e o poder internacional, só podendo ser ganha rompendo com a institucionalidade colonial, representada na democracia liberal. E parte desse processo passa por reestabelecer uma classe industrial brasileira, o que nos levaria de volta ao ponto inicial da discussão. Reabilitando uma luta de classes interna, a saída mais adequada é a busca pela criação de instituições que comportem de maneira equitativa as classes patronais e obreiras, tendo o Estado Nacional a posição de tribuno. Isso é o modelo corporativo. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo ou live. Tchau, tchau.